Olá pessoal, tudo bem? Agora que a gente já está aqui frente a frente com a minha IDE, eu quero falar muito na prática hoje sobre testes automatizados para conseguir dar mais segurança para o seu processo de desenvolvimento e tornar todo o seu ciclo mais ágil. Por que que é mais ágil? Apesar de você digitar mais, quando você termina um teste, você sabe que tudo que você já fez até ali está funcionando e você não vai ter medo de mexer no seu código, refatorar, adicionar novas funcionalidades e etc. Os benefícios são muitos, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com testes aqui, tá? Eu não quero falar especificamente da metodologia TDD, eu vou seguir um pouco o ciclo do TDD aqui, tá? Que é o Red, Green, Refactor, ou seja, você faz o seu teste falhar, quando você cria o seu teste antes das suas classes existirem, inclusive, depois você faz o seu teste passar e depois você refatora. Não se preocupe com esses conceitos agora, metodologias, nomes, testes unitários, funcionais, integração. Vamos pensar apenas em testes de forma geral e eu quero mostrar para você aqui um pouco o processo desse desenvolvimento, legal? Primeiro ponto que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, tá? Eu vou criar uma pasta aqui para mim, chamada SRC, onde eu vou colocar o fonte do meu projeto, e eu vou criar uma outra pasta aqui chamada testes, onde eu vou guardar os testes do meu projeto. Nesse caso agora aqui também, o que que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui para mim Composer init, tá? E o Composer, o que que ele vai fazer nesse meu caso? Ele vai me ajudar a criar a estrutura do meu Composer.json. E por que que eu vou trabalhar com Composer.json? Porque eu vou utilizar o PHP Unit, o framework mais popular para testes em PHP, tá? E se você perceber aqui, eu não vou pedir para ele carregar as minhas dependências que eu vou utilizar na aplicação, porque essa minha pequena aplicação que eu vou fazer é um sistema bem simples, um carrinho de compras basicamente, são a classe de produto e a classe do carrinho onde a gente adiciona os produtos e etc. Tá? Então, eu vou falar que não. Mas aqui nessa parte do Require Dev eu vou falar que sim, porque são as minhas dependências de desenvolvimento que eu quero chamar, tá? E nesse meu caso, eu quero chamar o PHP Unit barra PHP Unit, que é o pacote que eu vou trabalhar. Ele vai buscar agora aqui, o Composer, a minha última versão, porque eu estou deixando aqui em branco. Então ele vai buscar, eu acho que a última versão nesse momento é 5.2, beleza? Vou dar um Enter, ele vai confirmar para mim a geração do Composer.json. Ótimo, volto aqui para minha IDE e eu estou com o meu Composer.json aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou configurar o autoload da minha aplicação. Esse meu autoload, ele vai ser baseado na PSR0, na PSR4, quer dizer, onde ele vai ter aqui esse namespace, eu vou colocar assim, somente para ficar mais claro. Wesley/cart, tá? Vai apontar para SRC. Legal? O que que isso aqui significa? Significa que todos os arquivos do nosso projeto vão ficar na pasta SRC. O Composer, né, o autoload do Composer, ele vai buscar aqui, tá? Pra gente, e todos os nossos arquivos eles vão partir desse prefixo, desse namespace, para eles conseguirem ser carregados, legal? E agora simplesmente eu vou rodar o seguinte comando. Eu vou rodar Composer install e vou dar um Enter, tá? E eu vou pedir para ele instalar. Se ele não conseguir instalar por algum motivo de Windows, vamos dizer assim, que ele não consegue extrair, etc., a gente coloca um menos preferred source, etc., no composer.install, no composer, na chamada do Composer, mas eu acho que não vai ter nenhum problema, ele está baixando basicamente todos os pacotes aqui do nosso cache. Bom, ele deu exatamente o que eu achei que ele poderia dar, tá? Às vezes isso acontece para quem está trabalhando no Windows, eu já sabia, tá? É muito provável que isso ia dar, então, somente para quando algo desse tipo acontecer, você vai fazer o seguinte. Você vai rodar o Composer, install, prefer source. E aí ele vai buscar da fonte, ele vai ter menos problema para conseguir fazer a extração, ele vai saber a listagem dos arquivos, etc. Você não vai ter o problema com isso, tá? E agora ele vai partir da onde que ele parou, legal? Eu gosto sempre de gravar nas claras os screencasts com você, porque se o erro uma hora acontece comigo, ele pode acontecer com você, é importante você ver isso aqui também, tá? Agora a gente só tem que aguardar alguns momentinhos para ele terminar a instalação. E agora aqui você vai perceber que ele já acabou de gerar os arquivos de autoload. Então, se eu chegar agora aqui, eu vou ter minha pasta vendor,
Dentro da minha pasta vendor, eu vou ter meu arquivo de autoload. Esse arquivo aqui vai ajudar eu carregar todas as classes que eu criar e todas as minhas dependências, que nesse meu caso, a gente tem a dependência do PHP Unity. Legal? Qual o nosso outro passo que a gente tem que fazer? Né? Basicamente é o nosso último passo antes da gente começar a programar. Eu vou criar aqui, tá, um arquivo phpunity.xml, tá? E vou colar isso aqui. Somente para você não ficar bravo de eu estar colando, eu acho que não faz sentido nenhum eu ficar digitando isso na mão, tá? Sendo que a gente pode agilizar esse tempo. Depois eu passo o link onde você pode baixar esse arquivo, tá? O que você vai fazer aqui nesse arquivo, tá? Você vai entender o seguinte, que o bootstrap do nosso PHP Unity, ele vai chamar o autoload. O que isso significa? Significa que quando o PHP Unity estiver rodando, ele vai ter conhecimento, tá, das nossas classes do nosso projeto, legal? E o mais importante aqui, ele vai buscar todos os nossos testes dentro desse diretório aqui que a gente setou, que chama testes, que nem a gente colocou aqui. É bem padrão esse arquivo, na realidade, pessoal, não foi nem eu que criei, eu copio e colo durante os meus projetos e etc. Legal? Prontinho, agora a gente pode começar a brincadeira. Somente para eu te dar um pouco melhor o escopo, o contexto do nosso projeto, a gente quer criar aqui uma classe de produto, tá? Esse produto ele vai poder entrar no carrinho de compras, tá? E conforme a gente vai adicionando produtos no carrinho de compra, a gente consegue pegar a listagem dos produtos que estão no carrinho, a gente consegue pegar o preço total do carrinho, a gente consegue pegar a quantidade dos itens. Basicamente é isso que eu quero fazer com você rapidamente aqui, orientado a testes, legal? Então o primeiro ponto que eu quero fazer aqui, tentando seguir um pouquinho de TDD aqui para você acompanhar o processo, tá? Você vai perceber que é um processo ágil, você digita um pouco mais, mas os benefícios que você tem, e eu vou tentar mostrar alguns dos benefícios, eu vou tentar refaturar algumas coisas aqui, somente para você ter colocar a mão na consciência e falar, nossa, ele não se preocupa, porque os testes estão garantindo que o software está funcionando, legal? Então nesse meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tá, uma pasta chamada entities, tá? Na minha pasta testes, e dentro dessa pasta entities, eu vou criar uma classe chamada, tá, product test, legal? Eu vou falar que o namespace é wesley/cart/testes/entities, aqui pra mim. E prontinho, eu já tenho a minha primeira classe, que eu vou começar a trabalhar com testes. Então eu vou colocar aqui, PHP Unity Framework Test Case. Basicamente, esse camarada aqui é um dos caras principais que você sempre vai herdar para você conseguir rodar os testes com PHP Unity. Não esqueçam nunca desse cara, esse cara vai te dar os superpoderes que você precisa, tá? E o que eu quero fazer? Eu vou criar meu primeiro teste aqui. O meu primeiro teste, apesar de ser simples, muitas vezes parecer óbvio, mas eu quero garantir que o meu produto, certo? A minha classe de produto, ela implemente uma interface de produto, certo? Porque eu posso ter diversos tipos de produto, e se eles implementarem a mesma interface, eu garanto que eu sempre vou estar falando de um produto correto, tá? Então nesse meu caso eu vou fazer o seguinte, teste, tá? Product type, legal? Então é isso que eu tô fazendo, eu tô criando o meu primeiro teste. Perceba que nesse meu primeiro teste eu tenho aqui o T minúsculo, certo? Escrito teste primeiro. O PHP Unity, ele vai analisar esse camarada aqui para ele executar esse teste. Se você não tiver isso aqui, ele não vai rodar, legal? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que product é igual a new product. Você deve estar me achando maluco, porque a gente não tem nenhuma classe de produto. E agora a gente vai rodar o seguinte, assert instance of. Tá? O que é assert? O que são asserções? Asserções é quando a gente coloca o código contra a parede e fala, olha, você tem isso e eu estou esperando isso, ok? Se isso bater, passou. Se não bater, não passou. E a gente tem diversos tipos de asserções, vocês vão começar a se acostumar com isso. Então vamos lá. No caso do assert instance of, tá? Eu vou falar que o nosso produto, tá? Ele tá esperando, ele tem que ser do tipo product interface, que também não existe ainda, legal? E eu vou passar aqui o product. O que essa linha tá fazendo aqui pra gente então? Ela tá perguntando, o classe produto, você é do tipo
Product Interface, você implementa essa interface. Se ele implementar, o nosso teste passa. Se ele não implementar, o nosso teste não passa. Nesse nosso caso, é óbvio que o nosso teste não vai passar. Eu vou rodar o teste mesmo assim, somente para a gente pegar algumas nuances, muitas vezes, para ver se o PHP Unit está funcionando, para ver se ele está detectando os nossos testes, para ver se que a roda está começando a girar. Legal? Seguinte, então agora nesse momento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou buscar o arquivo executável do PHP Unit que foi instalado via Composer. Então eu vou colocar vendor/bin PHP Unit, certo? E eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, o PHP Unit ele vai buscar por padrão esse nosso arquivo .xml. Se esse arquivo estiver em outra pasta, você tem que dar um PHP Unit -c e o caminho desse arquivo, tá? E aqui a gente já viu o nosso sistema gritar, falando que ele detectou um teste nosso, 0 asserções, e ele achou um erro. E o nosso erro é um erro bem gritante, é um fatal error, tá? Por que é um fatal error? Porque ele não encontrou nem a classe que a gente está querendo testar. Então vamos começar a fazer esse teste passar agora aqui para mim. Então, nesse meu caso, eu vou criar uma pasta chamada Entities, tá? Vou criar aqui para mim uma classe chamada Product, onde essa minha classe Product, ela também faz parte desse namespace, mas não no namespace Tests, é claro. Cart/Entity. Legal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu teste e simplesmente eu vou importar, tá? Esse camarada aqui, tá? Então, eu estou importando essa é a minha classe Product aqui para mim. Então, provavelmente, esse erro aqui ele tem que começar a mudar. Porque esse erro ele estava dando um fatal error porque ele estava reclamando que essa classe não existia. Vamos rodar de novo o PHP Unit. Opa. Vendor/bin/PHP Unit. Ele vai rodar. E prontinho. Ele não passou agora aqui pra gente. Ele não passou porque ele falou que esse argumento que a gente passou no instance of, ele tem que ser uma interface ou uma classe, tá? E a gente não passou isso na realidade, porque a nossa interface ela não existe. Então eu vou criar uma interface aqui. Então eu vou criar aqui, ó, Product Interface. Legal? E eu vou falar que o tipo dela, opa, é uma interface aqui. Por enquanto eu tô deixando ela em branco. Vamos ver se o erro muda? Pessoal, eu tô mostrando isso aqui muito para exemplo didático aqui também para você ver como os erros vão mudando. Obviamente que no dia a dia eu não ia ficar rodando porque eu sei que tá faltando uma interface e etc, tá? Então vamos lá. Vou rodar novamente e aqui ele tá falando o seguinte, opa, o teste faltou. Opa, falhou mesmo porque eu nem importei a minha classe da minha interface aqui, né? Então vamos importar. Então a minha interface tá aqui. E agora ele vai ter que começar, na realidade, a me mostrar erros de verdade, tá? E ele vai ter que falhar o meu erro. Quando ele dá um E aqui, é porque deu um fatal erro, algo que ele nem conseguiu executar o teste, na realidade. Quando ele dá um F, é que o teste falhou. Ele executou o teste e o teste falhou. Então perceba, olha só. Ele tá aqui falhando no assert, onde eu tô dando um product object, tá? E ele deveria ser instance of dessa interface aqui. Mas ele não é, então por isso que ele falhou. Como que a gente faz esse teste passar? É muito simples nesse caso aqui, tá? Então nesse meu caso eu vou dar um implement, tá? Product Interface. E maravilha, se eu rodar agora o meu teste, ele deve passar. Vamos rodar. Maravilha, verdinho. Perceba, a gente deu um red, green. Aqui a gente vai precisar refatorar a implementação numa interface. Mas maravilha, a gente está conseguindo seguir. O que mais que a gente vai precisar fazer? Tá? Eu quero garantir que o meu produto ele tenha nome, que ele tenha descrição, que ele tenha preço e coisas desse tipo, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, muita gente, tá? Se você for seguir aquele TDD à risca, tá? O que você faria nesse caso? Você estaria criando todos os testes, tá? Por exemplo, de getters e setters e coisas desse tipo, tá? Antes mesmo de você sair criando. Tá? Eu vou seguir um pouco nessa risca e você vai ver que não era necessariamente necessário, principalmente pela simplicidade que as nossas classes têm e que elas não têm necessariamente regras de negócio. Obviamente, se elas tivessem regras de validação que nós quiséssemos implementar, ia ser muito útil. Nesse caso, não está sendo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, somente para você entender a ideia. Eu vou chegar aqui no meu Product Test, tá? E vou criar aqui Public Function Test Product Name, tá? Então eu quero testar o nome do meu produto. Então eu vou colocar aqui Product é igual a New Product,
tá? E eu vou falar que product setName, tá? É igual a product 1 aqui pra gente, tá? E agora eu vou dar um this assert equals, tá? Ou seja, ele tem que retornar o mesmo valor, tem que ser igual. Então eu vou falar que ele tem que retornar product 1 como name e ele está esperando product barra get name. Ou seja, eu atribuí no set, né, o product 1 e ele tem que retornar no get product 1 que tem que bater com esse nome aqui. Se ele bater com esse nome, significa que o meu teste passou. Obviamente que a gente vai ter de cara fatal error, porque o método setName e o getName não existem, tá? Então a gente vai ter aquele E ao invés do F. Então nosso teste não está passando. Vamos fazer o nosso teste passar? Vamos! Então eu vou chegar aqui no meu produto, tá? Vou criar aqui um protected name e vou, nesse momento, nesse name, eu vou gerar o getter e o setter desse camarada, tá? Vamos ver se a minha ideia me ajuda aqui. Add get and setter. Beleza, eu já tenho get name e set name. Vou rodar aqui meu teste e eu tenho que passar agora. Maravilha, passou. Perceba o que eu estou fazendo, pessoal. Eu vou fazer a mesma coisa com protected description, certo? E protected price. Legal? Como eu sei que nesses meus casos é algo bem simples, eu vou pedir para ele gerar aqui o meu getter e setter, tá? Ele vai gerar o getter e setter e o price ele vai gerar aqui para mim o getter e setter também. Então nesse meu caso, quando eu chegar no meu product test, apenas para deixar redondo e garantir que esses métodos eles estão sendo cobertos e que a gente não vai ter nenhum problema, eu vou colocar test description value, tá? E aqui eu vou dar um set description, tá? Description aqui para mim. E aqui eu vou chamar de desk1. Aqui eu vou chamar de desk1. E aqui eu vou pegar um get description, tá? Por enquanto pode parecer algo ridículo, tá? Pode realmente parecer algo ridículo. E por que que pode? Porque é óbvio que se eu estou dando um set, o get eu vou pegar o mesmo valor. Mas um dia que você for trabalhar com validadores, com validações, isso aqui não necessariamente vai rolar direito, tá? Então eu vou rodar o teste agora aqui do price. Eu vou dar um exemplo com o price aqui, somente para ficar mais claro, tá? Eu vou dar um set price aqui pra gente. O preço eu vou colocar 10, tá? O equals tem que retornar 10. E aqui eu vou dar um get price aqui pra gente. Vou rodar aqui meus testes e isso aqui tem que passar. Maravilha, eu tenho meus 4 testes, as minhas asserções, as coisas aqui estão começando a rodar, estão fluindo. Mas vamos dizer que se eu chegar aqui, ó, no meu teste de preço, tá? E eu falar o seguinte, test price value when a not numeric given, tá? Ou seja, quando eu não tenho quando um dado que não é numérico foi passado. Então imagina que o cara chega aqui no price, de algum momento, e ele passa um valor que não seja, tá? Esse camarada aqui. O que que eu quero que aconteça nesse meu caso, tá? Eu quero que dê uma exception aqui, pelo menos. Eu quero que dê uma exceção falando que o cara passou um argumento inválido aqui pra mim. Como que eu consigo falar que eu quero que ele retorne uma exception? Eu posso simplesmente trabalhar com annotations no PHP Unit, tá? Perceba aqui que eu tô colocando um comentário, como ele tem 2 asteriscos aqui, ele vai entender como annotation. E quando eu colocar aqui, eu vou colocar expected exception, e aqui eu vou passar o nome da minha exception que eu quero que ele espere. Eu quero que ele espere um invalid argument exception. Ou seja, quando alguém dá um set price, eu quero que o meu código retorne uma exception. É isso que o meu teste está fazendo aqui. Perceba, só de eu executar, eu estou esperando que ele me retorne uma exception. Vamos ver o que que acontece com o nosso teste? Eu vou rodar aqui e ele tem que falhar. Tá? Por quê? Porque o nosso teste ele não está validando se é numérico o valor que a gente está trabalhando na IDE. Então está falhando. Olha aqui, a gente está começando a passar por testes que já seriam mais interessantes e que garantem a integridade do seu sistema. Afinal de contas, se alguém passar algum valor que não seja válido para uma entidade sua, a gente vai ter esse tipo de problema. O que que eu posso fazer aqui nesse momento, então? Eu vou chegar no meu produto e vou fazer isso passar. Como que eu vou passar? Eu vou fazer o seguinte, if not is numeric, o meu price, tá? Eu vou dar um throw new invalid argument exception aqui pra gente. Legal? Deixar ele
importar essa classe, eu acho que ele já importou. Maravilha, então. Então agora, o que está acontecendo? Se o cara passar algo que não seja numérico, eu vou disparar essa minha exceção. Vamos rodar aqui para ver se ele passa? Vou rodar. E o meu teste tem que passar. Ótimo, passou. Perceba, pessoal, tudo que a gente fez até agora de getter set, eu sei que pode parecer uma babaquice muitas vezes, mas se você trabalha com entidades, principalmente se você trabalha com DDD, que você realmente garante a integridade das suas entidades, isso é muito importante, tá? De qualquer forma, eu queria começar a introduzir você nesse mundo, tá? De pensar um pouco sobre validações, sobre testes, e a gente sabe que tudo que a gente fez até agora não está perdido. Qualquer alteração que a gente fizer e de alguma coisa que dê erro, a gente vai pegar o erro através do nosso teste. Legal? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar em outro momento do nosso programa, tá? Nós vamos criar um outro camarada aqui, chamado order, tá? Vamos lá. Eu tô chamando ele de order porque depois eu vou refatorar por um nome e eu vou mostrar que esse processo de refatoração, ele pode ser simples porque a gente tem teste. Se a gente não tivesse teste, ele ia ser mais complexo, tá? Então eu vou criar aqui uma classe, vamos dizer aqui, chamada de order. Futuramente essa classe ela vai ser o nosso carrinho de compras, tá? E nessa minha classe order aqui que eu tô criando, tá? Eu vou criar aqui também o meu order test, tá? Então eu vou criar aqui order test aqui pra gente. O que eu quero testar dentro desse meu camarada aqui? Eu quero começar a testar nesse meu caso para eu conseguir pegar uma lista de produtos, tá? Ou seja, eu tenho o meu carrinho de compras, eu quero adicionar itens no meu carrinho, legal? E depois eu quero pegar os itens do meu carrinho. Certo? Então perceba que nesse meu caso aqui, tá? Eu não vou trabalhar necessariamente com teste unitário, porque eu vou estar acessando realmente a minha classe de produto. Eu poderia criar mocks aqui, mas eu não quero falar sobre isso agora, tá? Então olha só que interessante. Eu vou criar um método chamado test get product list, legal? E o que esse get, function digitei errado. E o que eu quero que esse product list faça aqui para mim? Eu quero o seguinte, vamos tentar entender. Eu vou falar que product é igual a new product, aqui pra mim. Eu vou falar que product, ele tem um name, certo? Esse name eu vou falar product 1, legal? Vou falar que o meu product, ele tem uma descrição, eu vou chamar de desk 1. E vou falar que o meu product, ele tem um preço, certo? Set price, e eu vou colocar 10, legal? Vou também duplicar isso aqui, certo? E vou gerar o nosso product 2, tá? Então tenho aqui product 2, 2, 2, 2. Aqui eu vou chamar de 20. Aqui é product 2 e 2. Legal? Ou seja, eu tenho dois objetos aqui para mim. A minha ideia, tá? É que eu tenha a seguinte API, tá? Eu vou imaginar que eu tenho a minha order, que não vai ser order, vai ser o nosso carrinho, mas eu tô fazendo de propósito. Onde eu tenho order é igual a new order, certo? Eu vou falar que que order order é de product, certo? Ele tem que receber o product. E depois ele tem que receber também o product 2. Legal? Perceba, pessoal, que a gente faz de trás para frente porque a gente pensa um pouco mais do software. O que eu quero que ele liste agora para mim, já que eu preciso de uma lista de produtos? Então eu quero que o meu produto ele me retorne exatamente num formato. Então vamos imaginar o formato que eu quero que ele me retorne. Eu quero que ele me retorne, por exemplo, um array object aqui para mim, certo? Dentro desse array object eu vou ter aqui product e product 2. Tá? Então eu quero que ele me retorne essa lista de produtos aqui para mim, legal? E agora simplesmente eu vou dar um this assert order test porque não está funcionando, porque eu não estendi. PHP Unit Framework Test Case, beleza, agora sim. Assert equals e eu quero que a gente receba exatamente essa lista de produtos quando a gente rodar order get products. Legal? Então esse é o nosso objetivo. Perceba agora que no final das contas a gente acabou de definir um pouco a API dessa nossa classe order, tá? Por quê? Porque essa nossa classe order, a gente vai poder precisar
essa nossa classe order, ela tem que ter aqui o método addProduct e ela tem que ter também aqui pra gente o getProducts, aqui pra gente conseguir pegar essa listagem. Então, obviamente, se a gente rodar o nosso teste aqui, ele vai passar. Ele não vai passar, ele vai dar erro, porque esses métodos, eles nem existem, tá? Então, esse é o nosso ponto. Então, eu vou importar essa nossa classe aqui, primeiramente, order aqui, tá? A classe agora já está existindo. Ele vai dar um outro erro aqui, porque os métodos que a gente está chamando addProduct não estão passando. Perceba, pessoal, que eu não estou fazendo passinho de bebê, passinho super de bebê. Eu estou dando um passinho um pouquinho mais largo para a gente conseguir testar isso de uma forma um pouco mais rápida. Legal? Agora aqui chegando em order, o que eu sei que eu vou precisar para eu conseguir testar esse camarada, tá? Eu sei que no mínimo eu vou precisar de um local para eu armazenar meus produtos. Opa! Então eu vou colocar aqui Protected Products, legal? E agora eu vou criar Public Function Construct. E aqui eu vou falar que this Products é igual a New Array Object, tá? Para ele iniciar meus produtos com 0. E agora, obviamente que você deve estar esperando algo de um getter e setter aqui pra gente, legal? Então o getProducts vai me retornar todos os meus produtos, legal? Mas o setProducts não existe, eu vou chamar ele de addProduct. Certo? E eu vou pedir que ele receba um product aqui para mim. Legal? Um product interface aqui. Legal? Então, entenda. Eu estou criando agora aqui um método muito, mas muito importante, tá? Para que a gente consiga fazer aquela implementação passar. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai fazer. Primeiramente, o addProduct. Como que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, eu posso dar um this... Product append, porque eu tô com um array object e product, legal? E agora, quando eu dar um get product, eu vou receber um array object com a lista dos meus produtos. Vamos ver se vai passar. Vou rodar. Passou. Maravilha. Então eu já tô adicionando produtos e recebendo uma listagem de produtos aqui comigo. Maravilha. Ótimo aqui com você. Legal. Agora, o que eu quero fazer? Vamos criar um outro teste, que esse aqui já tá bem facinho, né? Tá bem claro, acredito, o que a gente tava imaginando. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai testar de pegar o total, certo? De que tá no carrinho, legal? Então, eu vou criar aqui, tá? Um outro método, public function test get total, certo? Então, o nosso getTotal, ele vai começar bem parecido com esses caras aqui, tá? A gente tem esses caras aqui, a gente adiciona, ok? E agora você vai perceber que eu vou criar uma variável aqui total, que é igual a 30, ou seja, eu tenho 10 mais 20, 30, o total no meu carrinho tem que retornar 30, então eu vou colocar this, acerte equals, total, cart não, order get total. E vai falhar. É claro que vai falhar porque a gente nem tem esse método. Mas vamos botar aqui para ver se está tudo funcionando aqui ainda. Beleza? A gente não tem aqui o get total ainda pra gente. Vamos implementar esse método get total? Vamos. Vamos lá. Public function get total. Tá aqui pra gente o nosso get total. O que a gente vai fazer com o get total? Eu vou fazer o seguinte. Total é igual a 0. Vou criar um for each, tá? This product as product. Legal? E eu vou falar que total mais igual é igual a product get price aqui pra mim. Ele vai me retornar o preço e depois eu vou retornar o total aqui pra gente. Legal? Então tô fazendo passar aqui e tá indo a coisa. Vamos ver. Maravilha, passou esse nosso get total. Legal? Então, pessoal, tá uma maravilha. A gente acabou de fazer. Perceba, pessoal, eu tô fazendo, tô explicando, tá? Mas perceba que conforme você vai tendo prática, vai ficando muito mais simples de você criar os testes. E perceba que tudo que eu tô fazendo agora tá super amarradinho. Eu tenho dois métodos, tá? Eu tenho o getProduct, addProduct e getTotal. Tudo isso tá sendo testado de uma forma ou de outra, tá? Mas vamos imaginar que você fez isso, tava funcionando, tá o seu carrinho, e o seu chefe fala, cara, tá errado esse conceito, tá? Não era para chamar de order, era para chamar isso de cart. Refatora isso. Você fala, ops, né? Que coisa, né? Fiz besteira.
O que você vai fazer de cara, né? Se você utiliza IDE de uma certa forma, você ainda vai fazer o seguinte, você vai clicar em Order, Refactory, Rename aqui de Order para Cart. Legal? Prontinho. Refatorei e ele vai ter que mudar algumas coisinhas depois aqui pra gente. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou dar aqui, eu posso dar um refactor, quer dizer, eu deveria ter usado move na realidade, né? Move, esse cara aqui, ao invés de na pasta entities, eu vou deixar ele na pasta raiz. Legal? Vou dar um enter aqui pra gente e a nossa classe cart tá aqui. Eu vou chamar ela de cart. Legal? Mas ela continua a mesma. Legal? Aqui pra gente, a gente só tem que mudar a referência aqui das importações, tá? O Product Interface, ele vai ter que ser buscado provavelmente aqui em outro lugar, né? Então vamos lá, eu vou dar um use aqui pra gente, use Product Interface, aqui pra gente, pra essa cara aqui não morrer. Agora, pessoal, o seguinte, a questão que não quer falhar aqui na nossa cabeça. Eu vou tirar isso aqui por enquanto, apenas para você entender o processo, um processo simples de refatoração. Eu vou mudar aqui esse order test agora para minha pasta teste, normalmente, tá? E vou também renomear esse camarada. Então eu vou dar um rename de order test, eu vou chamar de cart test, tá? Perceba que eu estou refatorando tudo mesmo. Voltei aqui nos meus testes, tá? E você vai perceber que eu tenho order. Em todo lugar que eu tenho order aqui, tá? Deixa eu só lembrar como é que era no Windows. Eu acho que era Command Shift I. Não é Command Shift I. Beleza, eu vou ter que dar um edit, find next occurrence. Aqui ele tá dando pra mim como se fosse F3, Shift F3 aqui pra mim. Beleza. Aqui. Acho que é isso mesmo. Tá? Tudo que for order aqui, ó, eu quero selecionar, tá? E por que eu quero selecionar esses caras? Porque eu vou mudar isso aqui para cart, tá? Então todos que forem esses caras aqui de order, tá? Eu quero mudar esses camaradas aqui para cart especificamente. Legal? Então vamos lá. São esses caras aqui, ó, é Alt J. Agora eu tô entendido disso aqui. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui cart pra mim aqui, legal? E tudo que tem aqui order eu vou colocar como cart, obviamente, tá? Aqui pra gente. Mas aqui no meu cart aqui, ó, eu tenho que acertar o namespace, com certeza. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu cart test aqui. Então vou consertar aqui, ó, cart. Todo lugar aqui onde eu estou encontrando o cart, aqui, eu vou ter que mudar esse camarada. Todo lugar quer dizer que eu estou encontrando order, tá? Eu quero mudar esse cara aqui para cart, tá? Então, esse aqui é o meu principal ponto nesse momento. Então, vamos ver aonde tanto ele está trabalhando com esse camarada. Então, eu vou colocar cart aqui, test get total. Ele tem mais um camarada aqui também, tá? Wesley barra cart. Maravilha. Beleza? Então não preciso mais chamar esses caras e etc. Como que eu garanto que essa refatoração que eu fiz, essa mudança, uma mudança que acontece no dia a dia, concorda? Quantas vezes você já não teve que fazer uma simples renomeação e mudar algo de lugar, tá? Então isso que eu tô querendo dizer. Como que você garante que que eu fiz isso, tá tudo funcionando da forma que era para funcionar? Você acha que tá tudo funcionando? Eu não sei, não dá para chutar. Como que você testaria isso no mundo real se você não tivesse testes? Na realidade. Como que você testaria que estaria tudo ok? A mudança que eu fiz de pasta e etc. Não tem como você saber. A única forma de você saber disso de uma forma mais simples é conseguir trabalhar com testes automatizados. Nesse momento aqui, ó, perceba que ele me retornou 2 erros, tá? Que eu não saberia. Para mim estava tudo ok, para mim eu fiz tudo certo, mas ele me retornou 2 erros. Então ele já me falou aqui, ó, que a instância do Product Interface ele não conseguiu encontrar. Então nesse meu caso aqui, eu vou ter que ir aqui no meu Product. Vou chegar aqui no meu Product Interface, aqui onde que ele estava procurando, ó, essa implementação dessa interface, tá? E beleza. Como que a gente vai arrumar então? Eu vou aqui no meu cart, onde que ele estava aqui, Product Interface, vou mandar ele importar essa minha classe agora aqui. Agora essa minha classe, ela tá aqui, legal? Vou rodar meu teste, vamos ver se está tudo funcionando?
Maravilha, passou. E essa simples refatoração, não é nem bem uma refatoração, acabou nos ajudando, tá? Em relação para a gente perceber como coisas bobas podem ficar no meio do caminho e trazerem erros futuros. Ou seja, mudar o nome de uma classe, mudar ela de lugar, fez a gente gerar essa incompatibilidade aqui. Se a gente não tivesse testes, a gente ia ter que testar isso na unha, com var dump, esperar dar um fatal error em algum lugar, e às vezes a gente não testa e a coisa não passa. Legal? Então essa aqui, pessoal, é a minha primeira parte que eu tô querendo falar sobre testes, tá? Somente para você conseguir entender a dinâmica do negócio, tá? Eu não sei se você está empolgado, desapontado, feliz ou triste com isso. A realidade, pessoal, é que a partir de agora, qualquer mudança, qualquer nova implementação que nós fizermos em relação a essa classe, a esse pequeno projeto que a gente está trabalhando aqui, tá? Os testes estão cobrindo, ele está garantindo a consistência de tudo isso. Uma dica que eu quero dar apenas para eu finalizar esse vídeo, porque ele já está um pouco longo, tá? A dica que eu quero dar aqui para você é a seguinte, tá? No começo, trabalhar com testes é um pouco difícil, e eu não digo por que fazer testes é difícil. O ponto é que quando você trabalha com testes, você acaba antecipando o seu pensamento. Você começa a planejar um pouco melhor como vai ser a sua classe, tá? Ao invés de você sair codificando a sua classe, o teste ele te dá a chance de você pensar antes, tá? E se em algum momento eu quisesse refatorar isso aqui, eu poderia refatorar, tá? Essa classe, eu poderia mudar essa lógica, tá? Eu poderia, sei lá, dar um array walk aqui, tá? Alguma coisa assim, sei lá, array walk, legal? Onde eu passo o meu array, passaria aqui function, legal? E poderia botar esse negócio aqui pra funcionar, entendeu? Eu poderia colocar esse camarada aqui para rodar simplesmente, tá? Mas o grande problema aqui é o seguinte, daí eu pegaria o total, pegaria o meu product atual que ele tá rodando, tá? E eu pegaria o price e somaria. Mas como é que eu garantiria que esse método aqui, com essa alteração que eu tô começando a mexer, iria funcionar? Com um teste. Você não perde tempo. Você roda o PHP Unit e ele vai te falar se tem erro ou não. Você não mais se preocupa, opa, será que vai quebrar alguma coisa? Não, o PHP Unit garante que o antes e o depois que você fez e ainda está funcionando. Bacana pra você? Pessoal, não desistam dos testes. Tente replicar isso que eu acabei de fazer. Comece por aí, comece pequeno. Tem uma coisa, um universo gigante nesse mundo de testes. Se você conseguir entender esses pequenos detalhes que eu acabei de te dar, é um grande passo. Persista, saia da zona de conforto. Se você torceu o nariz, se você achou algo chato, se você achou algo desnecessário, tire isso da cabeça. Gostaria também de contar com seus comentários, com as suas dúvidas e com as suas opiniões para que a gente possa tornar todo esse processo mais interativo. Bacana? Um grande abraço para você e te aguardo no próximo vídeo onde a gente vai testar as coisinhas utilizando o Laravel Framework e aí a coisa vai pegar e vai ser muito legal para você ver isso mais ainda na prática. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima!